Bora desenhar uma garota no estilo Y2K comigo? Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Maíra Querolani, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje sim, teremos uma garota bem aesthetic no estilo Y2K. Então, se tu já gosta desse estilo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações. Assiste os outros vídeos aqui do canal que eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês uma recomendação, inclusive um vídeo que eu recomendo muito que você assista, é o que eu desenho a estelar dos Jovens Titãs no meu estilo, então já corre lá para acompanhar tudinho. Bom, e aí eu comecei fazendo, né, esse processo do esboço, que é pra mim um processo mais complicado. Inclusive, esses dias eu tava desenhando a Ravena também no meu estilo, né, que eu quero postar pra vocês. Só que o que acontece? Eu desenhei, gostei. Não, primeiro eu não gostei do esboço, eu tive que refazer. Depois eu gostei do esboço, depois eu errei na pintura e acabou que o vídeo não rolou. Mas mais pra frente eu tento fazer e se Deus quiser vai dar certo e eu consigo soltar pra vocês. E também vai me acompanhar lá no meu Instagram de arte, que é @maiqueiroso, que todo santo dia eu tô postando conteúdo pra vocês lá, principalmente nos stories. Então me acompanha por lá também, que você vai ter spoiler dos vídeos que tem aqui no canal antes de todo mundo. E, gente, nesse momento aí eu tava colando essa washi tape no desenho porque eu queria que ele ficasse preso na prancheta. Só que o que acontece? Depois, quando eu fui tirar a fita, acabou que rasgou um pouquinho do papel. Mas como eu fiz a pintura com aquarela e o papel meio que dá uma, né, ele molha, dá uma derretida. E aí acabou que ele se uniu de novo. Então não ficou parecendo que tava rasgado nem nada. E aí, como eu falei pra vocês, o processo do esboço pra mim é bem chatinho, porque não é que eu seja perfeccionista, nem me considero perfeccionista nem nada, mas é que se a base do desenho, né, que é o esboço, não ficar bom, isso acaba que o desenho em si não vai ficar bom, a line art não vai ficar legal, a pintura não vai ficar legal, então é bem legal que você se atente à parte do esboço. Então, é isso aí, eu não gosto muito do esboço não, mas fazer o quê, né? Eu gosto mais da parte da line art e da pintura, porque aí eu já posso relaxar e ficar mais livre. Mas às vezes a pintura também dá errado, então não dá pra ficar tão relaxada assim. Também a line art também às vezes dá... Gente, desenho é isso, negócio de paciência, a pessoa tem que realmente amar pra fazer acontecer. E, gente, vocês lembram que eu comprei 2 kits de miçangas, né? Que eu tava até esperando um chegar. Finalmente chegou esse outro kit de miçangas. Só que acabou que eu fiquei bem decepcionada. Porque pro que eu queria, ele não vai servir também, sabe? Eu quis pegar um kit porque eu achava que, tipo assim, eu não ia gastar tanto dinheiro. Mas acabou que eu comprei o kit. Não gostei muito, assim, dessas outras miçangas que vieram. Porque eu achava que elas eram uma coisa, mas na realidade elas eram outra coisa, entendeu? Elas, assim, super servem pra se você quiser fazer chaveiro, não, quiser fazer pulseira, quiser fazer colar. Agora, pro que eu quero fazer, que é fazer aqueles penduricalhos pra celular e pra fazer os chaveiros, não fica muito aesthetic, sabe, gente? Eu quero uma coisa mais aesthetic. E aí, o que acontece? Eu fiz os penduricalhinhos do celular, achei a coisa mais fofa do mundo, mais aesthetic do mundo. Inclusive, vou postar lá no meu Instagram pra vocês verem. Eu gostei muito do resultado deles. Então dá uma passadinha lá que eu vou botar nos destaques pra vocês verem, caso vocês vão lá dar uma olhada no meu Instagram e não esteja, eu vou deixar nos destaques. E aí, gente, eu adorei. Achei a coisa mais linda do mundo, só que o que acontece? Eu não tenho mais as miçangas que eu tinha pra fazer e é isso aí, né? Vamos ver o que acontece, mais pra frente eu conto pra vocês. E uma coisa também, eu fui procurar um alicate pra comprar, né? E sempre tinha o kit de 2 alicates ou 3 alicates. Eu falei, não precisa de tudo isso. Aí justamente peguei esse kit que vem o alicate, vem vários cacarecos que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo que eu vou postar. Então vocês vão ver do que eu tô falando. E aí eu falei, ai, não precisa de outro alicate, mas precisa, sim, gente. Estou com o meu dedo todo ferrado aqui, está com a bolha, com um calo, porque como eu não tenho outro alicate pra poder apoiar, acaba que machuca o dedo. Então, precisa sim. Por isso que existe kits de 2 e 3. Não é tipo pra fazer você comprar mais, é para a sua segurança. Mas, como eu sou totalmente nova neste ramo, eu não sabia. Pra confessar pra vocês, gente, eu sempre fui a criança do DIY, sempre fui a criança Arte Ataque. Eu era completamente louca, completamente alucinada no Arte Ataque. Eu amava, eu queria fazer tudo que passava em cada episódio. Sorte da minha mãe que não passava aqui na minha casa. E aí, quando eu viajava lá pra casa da minha avó no interior,
eu assistia na televisão dela, que ela tinha antena parabólica. E na antena parabólica passava, era louca que minha mãe comprasse uma antena parabólica, ela nunca comprou. E lá passava o Arte Ataque na TV Cultura, ou a TV Futura, alguma coisa assim. Eu era completamente alucinada no Arte Ataque, eu queria fazer tudo de cada episódio. Eu sempre fui, assim, essa criança artística, sabe? Eu sempre fui a Tinkerbell, a fada artesã. E, gente, eu sempre dava um jeito de monetizar minha arte também. Tipo assim, eu já vendi caneta com flores em cima, que eu fazia essa flor de EVA. Aí colocava glitter, era uma caneta toda glitteriosa, toda glamourosa. E eu vendia essas canetas. Também já fiz chaveiro de biscuit pra vender. Eu fazia cajuzinho. Aí colocava a- aquele negócio, a castanha do caju original. Só que era castanha pequenininha, gente. De um tipo de caju que existe aí, que meu pai arrumou essas castanhas. E eu fazia os cajuzinhos de caju e colocava. Também fazia porquinho, era panda, Mickey, eu fazia várias coisinhas de biscoito também e vendia os chaveiros também. Então eu sempre dei um jeito de vender a minha arte na praia. E agora, né, gente, que eu estou sem emprego. Sim, estou sem emprego, porque, né, eu me demiti daquele outro que não estava dando pra mim. E aí eu falei, não, gente, não dá pra ficar parada, né? Vamos voltar a ser a criança arte ataque que sempre fui. E agora estou me envolvendo no mundo das miçangas. Só que como, né, que aconteceu esse processo de eu pensar em fazer miçangas? Em novembro do ano passado, de novembro de 2025, eu estava até então sem celular o ano inteiro, né, de 2025. E aí eu fui comprar o meu celular, né, finalmente em novembro de 2025. E o que que acontece? Eu sempre fui uma pessoa que gostava de customizar e dar um jeito de frufruizar as coisas que eu tinha. Eu não gosto das minhas coisas simples, eu gosto das minhas coisinhas com minha cara, com a minha personalidade. Então eu dou sempre um jeito de personalizar as minhas coisas. E aí o que que acontece? Fui comprar meu celularzinho recém-saída, né, do meu trabalho como jovem aprendiz, que eu ralei muito para poder conseguir comprar o meu celular. Não foi assim do dia para a noite, não, gente. Sofri um ano. E aí fui lá, né, comprar meu celular. Comprei a capinha do jeitinho que eu queria, só que ainda estava faltando algo ou alguma coisa no meu celular. E aí eu comecei a lembrar que quando eu era pequena, eu tinha um sonho enorme, gigantesco, de ter um celular rosa e que esse celular tivesse aqueles penduricalhos, sabe? Daqueles celulares bem dos anos 2000, que eu não tive esse celular quando eu era criança. E aí isso ficou na minha cabeça para o resto da minha existência, tanto que a minha tia, ela tinha um celular rosa e ela falou desse jeito: quando eu for comprar um celular novo, eu vou te dar esse celular. O que que aconteceu? Ela perdeu esse celular, nunca ganhei esse celular rosa. E aí eu finalmente comprei meu celular rosa, que é o A56 da Samsung. Ele é um rosinha bem clarinho, mas é lindo, muito fofo. Eu amei, sou apaixonada por esse celular. E aí, né, comprei meu celular, capinha e tudo mais. E aí chegou a parte do penduricalho, gente, porque eu não gostava de nenhum fazia meu estilo. Então eu falei, então já que não existe, eu mesma vou fazer. E foi isso aí que aconteceu, né, por causa desse sonho de ter penduricalho no celular, aconteceu o que aconteceu. E essa garotinha aí, né, que eu fiz esse desenho, ela remete muito pra mim, essa essência dos anos 2000 e esse estilo Y2K que eu amo muito. Eu sei que ele não se pronuncia dessa forma, mas eu falo assim porque é mais fácil pra mim. E, gente, falando, né, do meu celular, que eu comprei com tanto esforço, vou contar pra vocês do que aconteceu com ele. Eu comprei ele pela internet por um determinado site, que eu não vou falar qual que é. Mas não é um site tão comum assim das pessoas comprarem, só para vocês saberem. E aí comprei meu celular, eu estava super ansiosa para abrir, inclusive queria gravar o unboxing para o meu canal no YouTube. E aí pronto, né? Chegou o celular. Só que o que acontece? O homem já chegou e minha mãe foi receber, né? Que ela geralmente recebe as encomendas. E eu tava gravando vídeo, sentadinha lá na minha mesa, gravando vídeo pra vocês, desenhando. E aí, o que que acontece? O moço foi e falou desse jeito: você é a Mayra?
Aí minha mãe falou, não, sou a mãe dela. Ele falou, então, você pode chamar ela, por favor? Quando eu escutei isso, eu falei assim, já é um problema. Aconteceu alguma coisa com esse celular, porque geralmente quando chega entrega aqui, minha mãe pega e acabou, não precisa de eu ir lá. Só que aí o homem foi e me chamou. Fui, né, saí com a maior educação do mundo, dei boa tarde pra ele, e ele foi me explicar o que que tinha acontecido com o celular. A princípio, quando ele me entregou o celular, eu já percebi que a caixa estava aberta. E aí ele falou pra mim que aquele era o primeiro dia de entrega dele e ele foi entregar o celular nesta mesma, né, que ele tinha uma entrega pra fazer nessa mesma rua que eu moro. Só que essa rua que eu moro, gente, ela é gigantesca, é enorme, 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 enorme. Ela quase não tem fim, é realmente gigante. Tanto que eu nem sei se aqui é o começo ou se aqui é o fim, é muito longa. Isso aí que acontece. E ele falou que tinha uma pessoa com o mesmo nome como entrega. E ele foi deixar na casa desse moço, que era pra prima dele, que tinha o mesmo nome. E aí, ele falou que só deu tempo de entrar dentro do carro, ler os negócios e disse que esse homem já abriu a caixa. Ele até tirou o celular da caixa, gente. Tipo, ele tirou os lacres e tirou o celular da caixa. Aí eu, tipo assim, na minha cabeça, eu penso da seguinte forma: chegou o entregador aqui, ele me entregou a caixa, eu vejo que é errada, o que que eu faço? Tipo assim, eu posso até abrir a caixa de papelão, mas a partir do momento que eu vejo que tem um celular e eu não pedi aquele celular, acabou, eu deixo lá e espero o moço voltar, que eu teria certeza que ele ia voltar. O moço do carro falou que não deu tempo nem dele entrar dentro do carro. O homem já foi abrindo o celular, já foi abrindo as coisas. E outra, era pra prima dele. Da onde que eu vou abrir uma embalagem que nem é pra mim? É pra minha prima. Gente, isso não existe. Eu fiquei muito mal, eu fiquei muito triste. Inclusive, eu queria até devolver, né? Porque eu queria gravar o unboxing, eu tendo a experiência de abrir. Só que eu já tava há um ano sem celular, eu tava precisando, entendeu? Pra fazer minhas coisas, pra gravar os vídeos, porque tava muito ruim, eu tava usando o celular do meu pai. E o celular do meu pai, ele travava muito. Pra vocês terem uma noção, ele nem abria um aplicativo. Eu não estou reclamando, gratidão com ele, eu consegui fazer alguns vídeos. E aí eu falei, fazer o quê, né? Eu aceitei, mas eu fiquei muito, muito mal mesmo. Tipo assim, não sei se era pra mim ter falado, não, não quero esse celular, leva de volta e traz o meu celularzinho novo lacrado, que era o que eu merecia, né, gente? Porque eu sofri um ano, paguei com o dinheiro do meu bolso, bicho à vista, pro cara trazer aberto, eu não ter experiência nem de abrir a caixa. E, gente, eu também fiquei me sentindo mal porque o Juan falou que era o primeiro dia de trabalho dele fazendo entregas, entendeu? Então eu não queria ser a causadora de um problema pra um cara que tava trabalhando, entendeu? Então eu aceitei, deixei pra lá e graças a Deus ela tá funcionando. Pelo menos isso, né? Eu tô conseguindo fazer as coisinhas que eu quero, né? Gravar vídeo pra vocês, produzir conteúdo, que foi essa a intenção, né? Melhorar a câmera, melhorar a qualidade pra vocês. Eu falo super bem, super leve agora, gente, mas no dia que isso aconteceu, eu fiquei tremendo, eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito mal mesmo. Eu sei que pode até parecer uma besteira, né? Mas sei lá, você paga assim um negócio caro, você quer, né, que ele chegue bem na sua casa, não esteja aberto. Mas tudo bem, né? Superei e bola que segue. Tanto, gente, que é uma experiência, né? Dando uma mudadinha de assunto, mas que tem a ver que aconteceu. Eu fui comprar uma pizza. E aí chegou a pizza aqui em casa. Eu já achei estranho, porque eu tinha pedido tamanho GG e a pizza, a caixa já não tava tão tamanho GG assim, tava um tamanho meio pequeno, relativamente pequena, né? Porque eu sempre peço nessa mesma pizzaria e o tamanho da caixa geralmente é diferente. Eu já achei estranho, só que o que aconteceu? Antes de eu mexer na caixa, antes de eu abrir, eu sempre leio a comanda que eles mandam junto com o pedido. E aí eu olhei lá, não era a minha pizza, era o nome de uma outra pessoa. E aí eu fui, mandei mensagem, né, pra pizzaria, informando que tudo mais, mandei a foto da comanda e super resolveu, gente. O moço voltou, veio outro moço, pegou, levou de volta, acabou, resolvi o problema. Eu nem abri a pizza dela porque eu conferi primeiro se era minha, eu sempre faço isso.
E agora falando um pouquinho sobre a pintura do desenho, eu queria que o fundo que ela estivesse fosse um fundo bem clean, que eu queria que a personagem em si chamasse a atenção inteira para ela, porque ela merece os holofotes e ser o centro das atenções. Então, o fundo eu fiz com essas corzinhas mais pastéis, esse azul específico não tem na minha aquarela. Eu misturei o azul, tipo azul céu, com um pouquinho de lilás e ele ficou esse tomzinho assim de azul mais frio que eu amei. Era exatamente o tom que eu queria. Eu não queria realmente aquele azul céu. Eu queria esse azulzinho aí mais puxado pro lilazinho bem levemente, sabe assim, bem no fundo tem um lilazinho. Também fiz as partes do contorno, né, do desenho, que é muito importante, porque o traçado do nariz eu não faço, eu só faço a partezinha de baixo do nariz, e aí com a pintura que eu faço o detalhamento do nariz. Agora, gente, eu vou falar pra vocês um pouquinho de um dorama que eu tô assistindo, que é um dorama que se chama Médicos em Colapso. É um dorama de 2023, já faz um tempinho que lançou, e eu só vim assistir agora porque em 2023 eu me afastei um pouquinho dos doramas, e aí no finalzinho de 2024 eu voltei, que foi aquele dorama Lovely Honey, que eu já falei 1 milhão de vezes aqui, que é minha adorável corredora, que é um dos meus doramas preferidos, inclusive. E aí, semana passada, eu comecei a assistir Médicos em Colapso. É um dorama que até agora eu estou gostando bastante de assistir. Com aquele mimimi, né, de mulher forte de Dong Bong-soo, que é um dos meus doramas preferidos também. E aí eu tava meio assim com esse dorama, eu falei, será que eu assisto? Porque eu já assisti um dorama com eles dois que foi Herdeiros, né, que eles não faziam um par romântico lá. Na realidade, o nosso querido e eterno Mimi era amigo daquele carinha lá do Rei Eterno, gente, que agora eu esqueci o nome dele, Lee Min-ho. Lee Min-ho. E era essa garota, que o nome dela lá era Chamsang. E eu assisti nesse dorama há muito tempo atrás com eles. Inclusive, eu tenho uma reassistida pra dar uma relembrada aí, que eu já tinha esquecido de muitas coisas. E aí eu assisti, né, eles agora como um casal e eu estou gostando, gente. Sério, é muito fofo, muito fofinho aquele ator que fez o Min, eu gosto muito dele. E eu tenho certeza que todo dorama que ele faz é maravilhoso. Inclusive, já estou com vários doramas que ele fez na minha lista pra mim poder assistir também. Na realidade, esse ano em si foi o ano que eu voltei com tudo a assistir doramas, porque bem no início desse ano eu ainda tava nas séries americanas, inclusive, né, assisti as 8 temporadas de Diário de um Vampiro, assisti tudo no início desse ano. Porque era uma série, gente, que eu tava assim querendo assistir há muito, muito, muito tempo. Desde 2019 eu queria assistir, só que eu nunca tive a oportunidade. E aí surgiu a oportunidade, meu amor. Eu agarrei com unhas e dentes e assisti e adorei. Há um tempo atrás também eu assisti em Teen Wolf, né? Também super recomendo essa série. É uma série assim que ela não é tão focada no romance. E também tem lobisomens e tudo mais, né? Tem o Styles também. Não é uma série muito focada no romance, é mais para os acontecimentos que acontecem na vida dos lobos e tudo mais, dos lobisomens. Já Diário de um Vampiro, eu percebo que ele tem, né, aquela pontada de romance, ele puxa um pouquinho, ele se balança pro lado do romance, mas não é totalmente romance, mas acontece também, né, gente? É inevitável, assim como também de Wolf rola um romancezinho. Já os doramas, o gênero de dorama que eu mais assisto é o gênero de romance. Assim, já assisti alguns que não eram de romance. Um deles é Cães de Caça, que o dorama bom da bexiga. Gente, dorama muito bom, maravilhoso de assistir. Né? Tem muita luta, mas aí é perfeito. As cenas são maravilhosas. Super recomendo também vocês assistirem Os Cães de Caça. Outro drama também que eu assisti, que também ele não é tão focado assim no romance, é Vincenzo. Eu tenho certeza que se você é dorameira ou dorameiro, né, de doramas de romance, se você assistiu Vincenzo, eu tenho certeza que você queria que ele tivesse ficado com a Chaeyoung no final, né? A gente não viu muito do casal acontecendo, a gente viu mais outras coisas, né, no decorrer da série, do drama. A gente não viu muito o romance em si se desenrolar, porque nem é esse, né, o foco de Vincenzo. Como o nome já tá dizendo, o nome é Vincenzo, é porque
o dorama dele, né, tá relacionado à vida dele. E aí, voltando a falar um pouquinho da pintura, como vocês sabem, eu gosto sempre de começar com as cores mais claras e depois eu vou escurecendo aos poucos, porque na aquarela é melhor você começar assim, porque se você errar, você tem chance de consertar. Aí se eu já fosse tacar alguma cor escura, poderia ser que eu não conseguisse consertar o meu erro. Então, eu opto sempre por começar com a cor mais suave, mais clara, e aí quando eu vou pegando o jeito, eu vou escurecendo aquela cor. E, gente, uma vitória muito grande que eu tive esse ano foi convencer a minha irmã a assistir Diário de um Vampiro. É a série do momento que ela tá assistindo e ela está completamente alucinada por Diário de um Vampiro. Isso porque eu já tinha falado pra ela várias e várias vezes que a série era boa e ela nunca me escuta. É sempre assim, gente. Eu recomendo uma série, um filme pra ela, ela nunca assiste. Aí, quando outras pessoas recomendam, ela vai lá e assiste. Eu falo, tá vendo? É bom, mas você nunca me escuta, então tá certo. Outra que eu tenho certeza que ia ser alucinada por dorama era minha mãe, porque ela é muito desses negocinhos de romance, dessas coisinhas fofinhas, né, do gênero romance, né, que eu tô falando. E aí eu falei, cara, se essa mulher assistir uma vez, ela vai alucinar. E aí, o que que eu fiz? Eu pensei em vários doramas, né, pra colocar pra ela assistir. E aí, eu fui, coloquei Olo e ela alucinou em Olo. E aí, gente, a hora do blush, né, que eu estou fazendo nesse exato momento, amada e beijada pelo sol. E, amores, voltando a falar um pouquinho sobre Olo. Olo também é um dos meus doramas, assim, que eu fiquei super chocada, né, porque aborda o tema da inteligência artificial. E, tipo, o Olo é o carinha que o Nando criou, é o Nando, né, no caso, criou desde que ele era pequeno, né, que ele pegou já o projeto da mãe dele e continuou. E foi o Olo que fez parte da vida dele inteira. E aí ele acha que o Olo tá apaixonado pelaquela menina que eu esqueci o nome dela. E aí o Nando também se apaixona. É uma coisa muito incrível, uma coisa muito legal, sabe? Quem não queria ter um óculos daquele pra poder ajudar a gente a fazer essas coisas? Até existe, né, um óculos com inteligência artificial, não sei o que que é muito bem, eu não entendo, mas eu sei que ele grava e que ele dá meta, mas eu acho que ele não é ainda nesse nível do Olo, não. Mas também acredito que não estejam muito longe de criar algo parecido como o Olo, né? Porque já tem várias inteligências artificiais aí que fazem coisas parecidas, só que ele não tá no óculos, né? Mas se tiver no óculos, aí é o Olo totalmente. E aí, gente, a princípio a ideia era só deixar esse coraçãozinho lilás mesmo, só que aí eu tive a ideia de pegar essa canetinha e fazer esses detalhes pra deixar tipo aqueles corações aesthetic, sabe? Que geralmente tem vários adesivos, tem várias coisinhas com este coração, só que geralmente ele é no rosa. E aí eu decidi fazer esse coraçãozinho na blusa dela no lilás pra dar um destaque pra essa blusa e dar um glow na blusa dela. Também fiz ela com colar de miçangas, pulseirinhas de miçangas e também pintei as miçanguinhas do colar colorido. E foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Fica com Deus, baby!